Boa noite, meus amados. Boa noite, família abençoada. Paz e bem. Hoje, dia 1º de julho, o Evangelho está belíssimo. O Evangelho está no capítulo 8 de Mateus, dos versículos 23 a 27. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, aquele que tira os pensamentos mais desagradáveis e estranhos da nossa vida e da nossa mente. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. E aí, papai, o que você entendeu? Pergunto para você, quero ouvir de você hoje. Você quer ouvir de mim? É. Vou pegar aqui, né? Isso daqui é tipo uma historinha. Eu já ouvi na catequese quando eu fazia. Eu já acabei. Aí, Jesus, ele estava dormindo. Só que aí os seus discípulos, eles ficaram com muito medo e não tiveram fé em quem estava no barco. Tu para, Xinguinho. Não tiveram fé em quem estava no barco. Em Jesus, que estava no barco. E aí, começou a invadir as ondas, começaram a balançar o barco e os ventos fortes. E aí, Jesus na calmaria, dormindo, de boa na lagoa. E aí, os discípulos ficaram desesperados, não acreditaram em Jesus. E aí eles foram acordar ele, para ver se ele conseguia fazer alguma coisa. Ele foi lá e falou assim: Eles falaram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? É porque eles não estavam concentrados, não estavam acreditando. Eles tinham esquecido. Então houve o que? Uma libertação, né? Uma libertação do quê? Uma libertação da do fé. E do? O que eles estavam sentindo ali? E do medo. Né? E eles pararam de sentir medo e começaram a acreditar muito mais em Jesus. Então mostrou, houve uma libertação da fé, do medo, e a fé deles. Né? E a fé deles transformou aquele mar que estava intenso, cheio de ventania, ondas que estavam derrubando e quebrando o barco, em um mar muito calmo, que dava para navegar, conseguir vários peixes. E além disso, Jesus provou mais uma vez que ele era filho do Senhor.
Tem até uma música, né? Não tenhas medo, é o teu Senhor. O Yuri que te contou essa, né? O teu Senhor que Eu nunca ouvi essa. quero guiar os passos. Agora, já que eu expliquei, teus. agora eu vou dar a ver pro Xinguirinho, que ele não para de latir ali, né? Piar. Entrega-te então, farei morada em teu coração. Jesus dorme tranquilo enquanto os discípulos se apavoram diante da tempestade. A nossa vida é assim. Jesus está ali, a gente se apavora diante das tempestades, porque a gente não confia 100%. Não é verdade? Quantas vezes tu me pega aqui apavorado? Por quê? Porque eu não confio. Não sabe. Não confio 100%. Tenho medo. Entendeu? Eita. Tá forte hoje. Tempestade, né? A gente tem medo. Então, Jesus sempre está ali com a gente. A mensagem de Jesus hoje é que Ele nos liberta do medo, né? E Ele sempre está para nos ajudar a enfrentar e a superar esse estado de temor. Isso? Somos convidados a olhar para frente. Né? Olhar para o futuro. Insistir em confiar. olhar para trás pode significar retrocesso. Né? Eu nunca ouvi essa palavra. Retroceder. Né? Temos que olhar para frente. Retroceder é perda. Posso falar uma coisa? Eu acho que o evangelho de hoje transmite a mensagem que a gente tem que ter mais fé em Deus. Tem que querer mais. Sim. Olhar para trás é retrocesso, perda, rumo da perda significa incapacidade, né? Temos que seguir adiante, confiante no Senhor, né? Ele muito. Então Jesus veio nos ensinar hoje isso, para que a gente tenha mais fé. Hoje, inclusive serviu hoje para mim. Hoje eu acordei triste, abatido. O Evangelho serviu hoje para mim. Acordei triste, abatido. Tua mãe não veio hoje aqui em casa me socorrer. Não passei mal. Tu passou mal? Passei. Tua mãe veio aqui hoje. É? Acordei hoje cheio de tremor. Abatido. Posso falar uma coisa, pessoal? Ele acordou todo abatido. Eu posso contar, papai? Não sei o que tu vai contar. O que tu vai contar? O papai, quando ele acorda assim, ele é dramático às vezes. Hoje, por exemplo, a empregada aqui que trabalha, a tia Neide, que ela faz comida, ela cuida da casa, porque a mamãe não tem tempo. Aí, ela falou que enquanto o meu pai passa mal, ele fica falando: eu vou morrer, eu quero ir pro céu. Ele fica falando isso quando ele passar mal. Nem vem dizer que é mentira minha, porque é totalmente verdade. Não é mentira, porque eu sofro de depressão, né? Então eu tenho esses problemas realmente, de fato. Então por isso que todos os dias eu tenho que vir aqui e passar por essa reflexão. Peço ajuda pro meu filho, ele é muito compreensivo, ele vem aqui comigo. O pessoal, antigamente, o papai, ele não chamava isso daqui de reflexão, sabe como que ele chamava? Eu não me lembro muito bem, mas ele chamava de homilia. Homilia. Mas é homilia. O que é uma homilia? Homilia. Só que aí, a mamãe, ela brigava com ele, por causa que ele achava que ele era padre.
fazer a minha homilia, que eu falava pra ela. Agora é reflexão, não é padre. Bom, meus amados, mas é isso, o evangelho sempre do dia, né? Ele vem para nos ajudar, né? O evangelho de hoje veio para nos ajudar, veio para me ajudar também a ter mais confiança em Deus, né? Olha só, veio certeiro. Eu não tinha lido hoje não, né? Eu passei mal, não tinha nem vindo aqui hoje tocar. E hoje o João veio aqui comigo me ajudar e veio tocar, né? Olha a minha tempestade que eu tive hoje. E é isso, né? O Senhor venha nos ajudar, venha nos a ter mais confiança, né? E serviu para mim que eu não olhe para trás, que eu siga em frente, né? E que a gente termine cantando: não tenhas medo, Não sei. não tenhas medo, sou eu que estou aqui, é o teu Senhor quem diz. Quero guiar os passos teus, vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando amanhecer, cansado te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. Nos passos teus descansarás, forças te darei, forças te darei. Boa noite, pessoal. O Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de você desligar, se eu não fiz uma reflexão boa, é porque antes de a gente fazer a reflexão, eu fui colocar o celular na câmera. E aí, eu coloquei o braço assim e me queimei o cotovelo aqui, não foi? Foi. Não tem problema, a gente aqui tá para se ajudar, aqui ninguém é coisa, a gente está aqui para falar da palavra de Deus e não tem o inteligente, não tem isso. Aqui é para falar da palavra de Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de coração, o que vem na mente, e é isso, tá bom? Falar de Deus é sempre muito prazeroso, não tem coisa, aqui é o coração que fala, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deem uma boa noite, pessoal. Amém.